ficou doida. Não tem como entender isso não, gente. Orientação a objeto? Como assim? Gato é animal que herda? Calma, eu vou te ajudar. Meu nome é Karen Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meetup Tech Group. No vídeo de hoje a gente vai ter uma introdução sobre Java. Esse comecinho do vídeo em específico, a gente vai introduzir um pouco sobre lógica de programação, entender alguns detalhes. Então, se você é iniciante, fica nesse comecinho. Se você já está ligado, já programa há um tempo e realmente só quer conhecer um pouco sobre a linguagem Java, pula para esse minuto aqui que eu vou colocar na tela em algum lugar. Aqui. Se você está interessado em programação, você já deve ter ouvido sobre lógica de programação. Você precisa ser bom em lógica de programação. Mas você já entendeu o que é isso de fato? Vamos lá. Lógica de programação basicamente é a tua capacidade de organizar uma forma de resolver um problema. A gente escuta muito a palavra algoritmo. Mas o que é isso? Vamos definir da seguinte forma. É uma sequência de passos que você segue em uma ordem lógica para a resolução de um problema. Então, se eu quero fazer um sanduíche, eu pego o pão, abro a sacola, tiro o pão, coloco as fatias, passo a manteiga, e assim sucessivamente. Então, basicamente, é a forma como você estrutura seu pensamento para a resolução de um problema, ok? Isso é essencial você saber porque, basicamente, o computador só vai fazer aquilo que você mandar ele fazer. O que é ótimo, porque ele só vai fazer o que você mandar ele fazer. Mas também é um problema, porque ele só vai fazer o que você mandar ele fazer. Então, se você não sabe o que você quer, você vai ter um problema aí no momento de construir o seu primeiro software, né, o seu primeiro programa. Então, vamos lá. Lógica de programação. Você vai construir um algoritmo que vai seguir uma sequência finita de passos para a resolução de um problema. Isso se junta com a automação, porque esse algoritmo vai ser executado pelo seu computador. Então você vai estar automatizando a resolução daquele problema através desse algoritmo. Chegamos ao nosso programa. Para de pensar besteira, cara. Tô falando sério contigo. Quando você vai construir um programa, você tem que escolher uma linguagem de programação. Nós escolhemos Java. Depois de escolher essa linguagem de programação, você precisa escolher uma IDE. No caso aqui do nosso vídeo, a gente vai usar o Eclipse. E esse software vai te oferecer todas as ferramentas que você precisa para a construção do seu programa. Mas a gente vai destrinchar isso logo menos. Para a construção do seu programa, você precisa de uma linguagem de programação e de uma IDE. Vamos entender um pouco sobre linguagem de programação agora. A linguagem de programação ela vai ser responsável por construir o teu algoritmo. E aí ela é composta por duas coisas que é importante a gente entender. Vamos dizer que a lógica de programação é como ser alfabetizado em um idioma. Então, é quando você aprende a falar aquele idioma. Todo idioma é composto por regras ortográficas e gramaticais. No caso da linguagem de programação, ela é composta por regras léxicas e sintáticas. Respectivamente, elas dizem respeito à forma correta de escrever algo, a ortografia, léxicas, e as sintáticas são as gramaticais, então dizem respeito à estrutura que aquilo deve seguir para que tudo funcione. A linguagem de programação é o meio pelo qual você vai comunicar ao computador a tua vontade, né? Aquilo que você deseja que ele execute. Vocês não falam o mesmo idioma, então você usa uma linguagem ali mais perto da dele para que você consiga dizer a ele o que deve ser feito. As linguagens de programação elas podem ser compiladas, interpretadas ou híbridas, ou seja, compiladas e interpretadas. Uma linguagem de programação compilada, o código-fonte, que é o programa que a gente executa, ele vai passar por um compilador. Então, fazendo uma analogia, é como se você escrevesse um texto em algum idioma, entregasse para um tradutor, o tradutor traduz esse texto e passa para a pessoa que você quer que leia. Então o compilador ele é responsável por traduzir o seu código-fonte para um idioma em que a sua máquina vai entender para que ela possa executar aquela tarefa. Já a interpretada, o código-fonte vai passar por um interpretador. Então é como se tivesse realmente uma tradução simultânea. Linha por linha do seu código vai ser interpretada e mandada para o computador para que ele execute aquilo. Linguagens como o C ou o C++ são linguagens compiladas e linguagens como o Python, o JavaScript e o PHP são linguagens interpretadas. O Java é os dois. Ele é interpretado e compilado. Quando a gente trata de uma linguagem híbrida como Java, a gente tem o nosso código-fonte, que é passado para bytecode, e ele é traduzido para bytecode, né, compilado para bytecode e interpretado pela Java Virtual Machine.
que é a JVM. Isso é o que faz aquela vantagem que a gente falou no outro vídeo sobre o fato de que você escreve uma única vez e roda em qualquer máquina. Porque a partir do momento em que ela é interpretada pelo Java Virtual Machine, você não precisa traduzir toda vez que você trocar de ambiente, porque ela já está sendo interpretada e vai ser simplesmente executada pelo teu computador. É importante entender essas coisas para vocês terem essa base de como a linguagem de programação que vocês estão usando funciona e principalmente entender as vantagens e desvantagens de usá-la. Recapitulando, lógica de programação, a tua capacidade de organizar a solução para um problema. O teu algoritmo está sendo executado por uma máquina, então você automatizou aquela solução. E o fato de ser uma linguagem híbrida diz respeito sobre como a tua comunicação está sendo feita com a máquina. Você precisa escolher a tua linguagem de programação e o ambiente que você vai usar para construção do seu programa. Dito isso, vou me teletransportar para dentro do meu computador, onde nós vamos fazer o nosso primeiro programa. Cheguei, gente! Bom, de antemão quero pedir desculpa para vocês, porque eu sei que a qualidade do áudio provavelmente vai cair drasticamente, tá? Eu tô sem o microfone aqui agora. Vou fazer o meu melhor na edição. Vamos lá, antes de partir diretamente para a parte de código, eu vou explicar mais algumas questões teóricas até que a gente crie o nosso primeiro programa, ok? Então, a primeira coisa que eu vou explicar são expressões aritméticas. A gente sabe que programador não tem como fugir de matemática. Bom, primeiro vamos entender o que é uma expressão aritmética, tá? Então, é essa combinação de números e operadores que vai resultar em um valor numérico. Então, no momento da gente declarar essa expressão, ela vai ter um número, um operador, outro número, enfim, isso pode se repetir dentro de uma sequência e o resultado vai ser um valor numérico. Trouxe um exemplo bem simples, né? 3 mais 2 igual a 5, isso é uma expressão aritmética. Temos os operadores aritméticos, né? No geral, são os que nós já conhecemos. Então, o mais para adição, menos para subtração, o asterisco para multiplicação, a barra para divisão, e nós temos o símbolo de porcentagem, que vai representar o resto da divisão, tá? Então, ela não vai nos dar, diferente aqui da barra, o resultado da nossa divisão, e sim o valor restante dela. Além disso, tem a questão dos níveis de prioridade no momento da execução dessas expressões dentro do código, né? Então, assim como na matemática, o mais e o menos têm o mesmo nível de prioridade, a multiplicação e a divisão também têm o mesmo nível de prioridade, então os dois primeiros exemplos, eles vão ser executados normalmente da esquerda para a direita. Só vai ter uma diferença aqui quando a gente chega no terceiro exemplo, porque eu tenho uma soma seguida de uma multiplicação. A multiplicação e a divisão têm uma prioridade maior em cima, né, em relação à soma e à subtração. Então, esse 2 vezes 4 aqui vai ser executado primeiro. Acima da multiplicação e da divisão, nós temos os parênteses. Diferente da matemática no papel, a gente não vai ter chave, parênteses, colchete, né? A gente vai usar só diferentes níveis de parênteses para indicar maior ou menor prioridade. Então, nesse caso aqui, eu priorizei a soma, então vai ser primeiro executada a soma e depois a multiplicação. Para poder criar essas expressões dentro de um programa, nós precisamos das variáveis. As variáveis são usadas para armazenar esses dados durante a execução de um programa. Então, a declaração da variável é feita através do tipo, onde você declara o tipo daquele valor. Vale lembrar que Java é uma linguagem fortemente tipada, diferente do JavaScript. Então, você tem que definir o tipo da variável, o nome da variável e o valor inicial que ela vai receber. Então, aqui eu tenho um tipo inteiro, o número seguido do valor aqui que eu coloquei como sendo 25. E aí, a gente conhece agora as variáveis de tipo primitivo. Então, são os tipos mais simples, né? Nesse início, tem uma variável um pouco mais complexa que a gente vai ter que usar, que é a string, né? Que é um conjunto de caracteres que a gente coloca dentro de uma variável, mas a princípio a gente vai trabalhar com os tipos primitivos. Então, nós temos os tipos numéricos inteiros, que vão ser byte, short, int e long. Esse tamanho aqui em bits diz respeito à quantidade de valores que eles são capazes de armazenar. Então, eu vou elevar 2 a esse valor, então 2 elevado a 8. Só que a variável, ela pode armazenar valores positivos e negativos. Então, esse valor vai ser dividido por 2, porque metade vai ser para valores negativos e a outra metade para valores positivos. Então, quanto maior aqui em tamanho de bits, maior a quantidade de valores que aquela variável é capaz de armazenar.
e aqui o valor padrão inicial dela, o valor default, quando você declara uma variável desse tipo. Temos os tipos numéricos com ponto flutuante, o float e o double. Mais uma vez, aqui nós temos 32 bits e 64 bits, então o double ele armazena uma maior variedade, então acaba que o double ele tem maior precisão do que o float. Caractere Unicode, que é o char, então ele vai armazenar tipo um caractere, tipo, por exemplo, uma letra. E o valor verdade, que é o boolean, que ele vai armazenar ou verdadeiro ou falso. Para além disso, no momento em que a gente vai declarar uma variável, é importante a gente seguir padrões, né? Com boa prática de programação. Então, tem algumas coisas aqui que eu coloquei que é boa prática de programação e tem coisas que, assim, realmente não vai funcionar se você tentar. Então, como boa prática de programação, é ideal que nós usemos nomes descritivos. Assim, se uma outra pessoa pegar para olhar o seu código, ela vai conseguir entender com facilidade a função daquela variável dentro do seu código. Recomendo seguir o padrão, né, do Camel Case. Também tem o Snake Case, vou mostrar para vocês. Mas o Camel Case é isso aqui, onde você vai mudar, né, para a letra maiúscula toda vez que você troca de palavra. Então, salário do funcionário aqui, porque ele imita aqui a corcova do camelo, né? Por isso que chama Camel Case. Coisas que, se você colocar, não vai dar certo. Espaço em branco no nome da variável. Vai dar um erro de sintaxe. Lembra que a gente falou? Que a sintaxe está ali relacionada à gramática, né? A forma correta de você declarar ali alguma coisa em código, então não vai dar certo. A questão dos acentos não é recomendado porque pode te dar algum erro ali para frente, tá? Não tem como começar com dígitos, então se você quiser começar, por exemplo, com um número, você tem que começar com o underline. Então, por exemplo, aqui eu queria começar com 10, né? Então eu coloquei o underline 10 para que ele conseguisse declarar a variável normalmente. E normalmente a gente começa nome de variável com letra minúscula, ok? Dito isso, agora nós vamos criar o nosso primeiro projeto em Java. Bom, gente, eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto. Vou deixar claro uma coisa para vocês, que é o seguinte. A princípio, eu não vou entrar no mérito sobre a instalação do Java e do Eclipse, tá? Eu posso, talvez, deixar alguma indicação de vídeo para vocês, ou, se vocês quiserem, posso gravar um vídeo atualizado da instalação dos dois. No momento, meu Eclipse já está instalado e configurado da forma como eu gosto de usar ele. Eu sempre coloco as minhas ideias no Dark Mode, né, nesse modo escuro. E é isso. Vamos começar. Bom, vamos criar, né, o nosso primeiro projeto. Existem algumas formas, né? Você pode vir aqui no Package Explorer e criar, aqui, criando, né, clicando em Create a Java Project. Pode vir aqui em File, New, opa, fugiu o trem. File, New Java Project. Ou clicar aqui nesse símbolozinho aqui embaixo, tá? Ó, Java Project. Ok? Então, vamos lá criar o nosso primeiro projeto. O nome do meu projeto vai ser Primeiro Projeto Java. Eu não vou fazer nenhuma alteração aqui, tá? Só vou clicar em Next e finalizar. E aqui tem a estrutura, né? Tem as bibliotecas necessárias e o pacote source, que é onde fica o nosso projeto. Eu sempre gosto de criar um pacote, então eu vou criar aqui um pacote. Como vai ser um programa simples, onde essa classe principal já vai executar o que eu preciso, eu vou chamar de cfs.main, são as letrinhas do meu nome, tá? Main porque é o pacote principal. E vou criar uma classe chamada main também. Opa! E vou selecionar aqui public static void main para que ele crie a nossa função principal, que é responsável por iniciar o programa. Como foi mencionado no último vídeo, o Java é uma linguagem orientada a objetos. Então, a gente sempre precisa criar uma classe, ok? No caso aqui, eu criei a classe main. E a função main é a função onde o programa se inicia. Bom, vamos começar com um clássico Hello World, né? Mas antes da gente começar, vamos entender aqui que um programa, basicamente, ele se estrutura em entrada de dados, processamento desses dados e saída desses dados.
Hoje a gente vai falar sobre a saída, a gente vai começar de trás para frente. Então, saída é basicamente expor esses dados na tela para o usuário. No caso que a gente vai expor no console mesmo, não vamos trabalhar com nenhuma interface muito complexa, não. No Java, quando a gente quer fazer essa saída de dados, a gente usa o system.out.println. Esse println ele é responsável pela quebra de linha no final, tá? Então, vamos lá digitar o nosso hello world. Ok? Ctrl S para salvar o projeto. E para executar, mais uma vez, existem mais de uma forma possível. Nós temos esse símbolozinho aqui, ó, runman. E a gente pode rodar como Java Application, ou simplesmente rodar aqui o main, né, que é o único projeto que ele encontrou. Podemos clicar com o botão direito na nossa classe Run as Java Application, ou a gente pode fazer o caminho mais simples, que é apertar F11. Ok? E aqui está Hello World, ok? A nossa saída de dados. Bom, dito isso, vou agora voltar e provar para vocês tudo que eu falei, ok? Vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a declaração de algumas variáveis, né? Nós mencionamos os tipos primitivos, né? O tipo int, que é um número inteiro. E aí lembra que eu falei que você não pode dar nome da variável com espaço, por exemplo. Então eu vou primeiro fazer certo. Você pode declarar assim, que é o snake case, ou o camel case, que é colocar aqui a letra maiúscula. Não funciona se eu colocar um espaço, tá? Ele vai mostrar aqui um syntax erro, ok? Porque ele esperou que isso aqui encerrasse, entende? Ele não consegue administrar esse espaço. Bom, para além disso, nós temos o tipo, deixa eu ver, float, né? Tipo flutuante, então número decimal. Vou colocar aqui 3.14. E aí, no caso do float, a gente precisa colocar um Fzinho no final. Se fosse o caso do double, número decimal maior, eu poderia simplesmente colocar aqui 3.14.15, não lembro mais sobre o pi. Char, né? Que é o caractere, eu vou colocar aqui que ele é uma letra, vai receber a letra A. E o valor verdade, né? Que é o boolean. Vou colocar aqui que ele é verdadeiro, ok? Recebendo true. E aí, vamos agora exibir esses dados, ok? Então, system. Como eu disse, o println, ele tem aí a quebra de linha no final. Então, se eu, por exemplo, quiser exibir um número inteiro e especificar que é um número inteiro, eu vou concatenar ele ao número inteiro. Então, eu vou escrever aqui, número inteiro. E para concatenar, né, colocar eles juntos, eu vou colocar um mais, depois de fechar a aspa, e o nome da minha variável, então número inteiro. Ó, perdão. Inclusive, gente, toda vez que eu quero que ele complete para mim automaticamente, eu aperto o Ctrl espaço e ele me dá a sugestão de como completar, ok? E aí, além do system println, nós temos o printf, que é uma forma de formatar a nossa string, né, a nossa sequência aí de caracteres. Então, eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Eu vou colocar que é um número decimal, 2 pontos, e eu vou colocar aqui %f, porque eu quero colocar um float, ok? Eu quero printar um float. Aí eu vou colocar aqui vírgula e vou declarar um número decimal. E aí eu vou exibir isso aqui para vocês, porque como eu usei aqui um print line, aqui houve uma quebra de linha. Se eu colocar um outro printf aqui embaixo, então aqui, exemplo, quebra de linha, ele vai colocar em sequência, porque não existe quebra de linha no final aqui do printf.
Se eu quiser uma quebra de linha, eu vou colocar um /n, ok? E aí vai funcionar. Para além disso, vocês observaram que aqui o 3.14 está com várias casas decimais? Olha lá, 6 casas decimais. Eu tenho como especificar isso. Então, se eu quiser, por exemplo, especificar que eu quero só 2 casas decimais, já que meu número termina ali no 14, eu vou escrever .2f depois desse percent. É uma forma de formatar ali, e aí ele já passa a exibir com 2 casas decimais apenas. Trouxe aqui para vocês mais alguns detalhes sobre o printf para vocês verem a formatação quando eu quero colocar alguns outros tipos de variável dentro do meu texto. Vou criar aqui aquela que eu disse para vocês que não é tipo primitivo, é string, porque ela aceita uma cadeia de caracteres, né? Vou colocar aqui nome e vou colocar aqui a José da Silva. Silva com letra maiúscula é complicado. Minúscula, né? Bom, e aí vamos supor que eu quero outras informações aqui, tá? Para eu exibir essas informações aqui sobre o José, eu vou colocar nome, %s, porque é string, né, o texto. Quero quebrar de linha, vou colocar /n. Idade, 2 pontos, %d, porque se trata de um número inteiro, ok? Então aqui nós temos o inteiro. /n, mais uma vez para quebra de linha. Altura, 2 pontos, %.2f, porque eu quero que esteja com 2 casas decimais. Vírgula, e coloco o nome das variáveis. Aí a gente vai colocar nome, vírgula, a segunda informação é idade, então idade, vírgula, terceira informação que eu vou citar nesse print é altura, então altura. Salvamos e executamos. E deu errado. Gente, deu errado porque eu tinha trocado a ordem aqui, eu tinha colocado 2.f, é .2f, ok? Agora sim. Então aqui temos a execução. O nome, a idade e a altura formatados conforme a gente colocou ali. Agora, gente, pra gente encerrar a aula, é claro que vai ter um deverzinho de casa para vocês, né? Eu quero que vocês tentem exibir dados na tela, então, com base nessas informações aqui, vocês têm que tentar gerar essa saída no console de vocês. Ok? Podem usar tanto o printline quanto o printf, a formatação que vocês preferirem, mas tentem aí essa etapa do nosso projeto de saída de dados, ok? Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, não percam nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau!